Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 20 de Cheshvan. Estamos no meio da Carta Sagrada de número 29. Quando o Alter Rebbe estava nos explicando que as mitzvot, o cumprimento das mitzvot aqui nesse mundo, produzem vestimentas espirituais para a alma, que essas vestimentas vão servir não só de apoio para a alma, mas vão viabilizar e possibilitar que a alma capte divindade, que isso é o que proporciona um prazer imenso, o maior prazer possível para a criatura. E esse prazer quase que não é possível, porque se trata da luz divina infinita, e o prazer e deleite também é tão intenso que a priori as criaturas nem conseguiriam resistir diante de tamanha vivência prazerosa. Por isso são necessárias, a alma precisa estar equipada de vestimentas que inclusive protegem a alma e possibilitam que ela possa captar, interiorizar algo dessa luz infinita, desse prazer ilimitado que é proporcionado às almas. E isso é obtido através das mitzvot, por isso a alma tem que retornar em reencarnações até cumprir as 613 mitzvot. Isso significa obter roupagens para os 613 aspectos e poderes da sua alma. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz: Vehinei or ze aganus latzadikim leatid lavo. Nos fala que essa luz que está reservada, depositada, que ela está guardada para os justos, para os tzadikim, para se proporcionar para eles no mundo, na época vindoura, essa luz infinita e limitada, Nikra Beshem, que é chamada na nossa literatura ou pelos profetas, que é descrita como Noam Hashem, o prazer divino, Betzach Tzechot, ou aquela sede prazerosa, né? Que nós explicamos, uma sede prazerosa, aquela sede que a pessoa toma um pouco, bebe um pouco, mas aquilo é tão gostoso, é tão agradável, é tão prazeroso que a pessoa quer mais, e mesmo quando ela bebe mais, ela se vê insaciável, porque o prazer que isso lhe causa é tão intenso que ela não se contenta com o que tem. Por isso ele chama isso de tzach tzechot, aquela sede prazerosa, de leitaneg al Hashem, de ter deleite, de ter prazer em Deus, da criatura se elevar e captar divindade, e chegar a ter prazer daquilo que ela capta de Deus. Isso na linguagem cabalística é trazido nos nossos livros, Be'arba meot almin de kisufin, de mitangei behom tzadikaya. Nos fala que isso também está associado aquilo que é trazido no Zohar sobre 400 mundos de anseio, de vontade, de desejo, nos quais os tzadikim, eles se deleitam com a luz divina, e ele nos fala que isso está associado, arba meot shekel kesef v'chulei, ele nos relaciona isso com uma passagem bíblica que fala da aquisição de Abraham, quando Abraham comprou o lugar onde seria enterrada sua esposa, na cidade de Hebron, na gruta da Machpelah, etc. Ele pagou por isso 400 moedas de prata, 400 shkalim de prata. E o Zohar nos diz que a palavra kesef, hoje kesef popularmente no hebraico é conhecido como dinheiro, mas kesef bíblico, kesef originalmente se refere à prata. Porém o Zohar diz que a raiz da palavra kesef vem de nirsof, nirsafti, de um verbo que fala sobre querer e desejar de uma forma apaixonada, quando a pessoa tem um anseio muito forte de algo, quando a pessoa deseja algo de uma forma muito intensa. Então ele nos diz que essas 400 moedas de prata, elas simbolizam e fazem alusão a um conceito mais elevado, mais profundo, que isso está associado a algo que é chamado no Zohar de 400 mundos, 400 níveis de anseio de vontade, em outras palavras, como dizendo que quando o nível
mais baixo de anseio, de desejo, de divindade foi preenchido, logo em seguida aparece um outro nível e aí existe mais um outro e etc. Não é? Então ele diz que isso está simbolizado nesse conceito dos 400 mundos que envolvem anseio, desejo e sede de divindade, não é? Esse desejo insaciável de se aproximar dessa luz divina. הנה יש בו מעלות ומדרגות רבות מאוד גבוה מעל גבוה. Ele nos diz, nesse nível de revelação, essa luz, ela abrange dentro de si muitas categorias, ela tem diversos níveis, um mais elevado que o outro. Como nós dissemos, a única maneira da alma ter acesso a um reflexo dessa luz, a única forma dela poder receber essa luz é através de um reflexo mínimo que é derivado da luz original e é processado, é condensado, ocultado, etc. E isso acaba servindo de vestimenta para a alma. E mais uma vez que essa vestimenta tem as propriedades originais, semelhantes da luz original, portanto isso vai permitir que a alma se aproxime dessa luz e possa captar algo dela. Isso que ele vai nos dizendo, porém ele nos fala essa partícula de luminosidade que vai descendo de um nível após outro, livrou levushze, para possibilitar a criação, o surgimento dessa vestimenta para a alma, e mibchinat madrega achrona shebeorze. Tudo isso é derivado, essa partícula da luz, esse processamento, etc., tudo isso é derivado, ou a própria vestimenta de onde ela surge, ele fala do nível mais baixo, do nível ultimativo, do último nível, do nível inferior dessa luz, que é uma partícula da luz original, que é um reflexo apenas dela, depois de processado, depois de ocultado, depois de condensado, depois de oculto, da última parte, do nível mais baixo e inferior, é que vai surgir a vestimenta. E ele fala que de uma forma metafórica, essa luz, esse nível mais baixo e inferior, é chamado do nível externo. Seja comparado com os níveis anteriores e superiores, se diz que esses níveis anteriores, os mais elevados, eles são aquilo que reflete o que há no interior da luz, no íntimo, no âmago dela, da luz, enquanto que essa partícula de luz, esse facho de luz, esse reflexo seria como um nível mais externo, aquilo que é chamado como a parte que está atrás, não aquilo que está ligado com o panim, o semblante que indica pnimiut, o âmago interior, mas aquilo que é mais externo, que é mais superficial, aquilo que metaforicamente ele chama então da parte que está externa, superficial de trás. כמו שכתוב בזוהר, conforme consta no Zohar, da Freishret Amud Beit, Ayem Besefer Migdash Melech, Bereishud Amud Beit, ele nos traz aqui referências na Kabbalah sobre esse assunto, quando ele nos diz, o Mad Ishtar, que aquilo que sobra, aquilo que fica da luz, depois de todo esse processamento, depois de toda essa diminuição da parte mais baixa dela, é que vai surgir essa vestimenta para a alma. Portanto, o que a alma obtém aqui em forma de roupagem é algo muito residual, é um resquício daquilo que sobrou da luz infinita original, que é apenas a parte externa, a parte inferior dela. Mas precisa ser assim, para que a alma possa conter e comportar isso, possa servir disso como vestimenta e mais tarde ter acesso a algo mais elevado através dela. Então ele nos diz, desse nível mais baixo e inferior, é de lá que se deriva esse reflexo, essa luz que vai sendo processada até surgir disso a vestimenta para a alma. E ele nos traz em seguida um exemplo da própria alma do ser humano para nos explicar o que significa o nível externo inferior, ou um nível mais superficial, o nível que está mais atrás, quando comparado ao nível mais elevado, superior, ou que se encontra mais no interior, de forma profunda. Ele vai nos explicar com isso o que significa aqui
a parte externa nesse Noam Hashem, porque aqui nós estamos falando da luz de Deus que proporciona o prazer e deleite, esse prazer incontido, etc. Não é? Então ele vai nos explicar o que representa a parte externa disso, ou a parte inferior desse prazer infinito, ilimitado, insaciável, etc., que dessa parte exterior, dessa parte superficial, dessa parte inferior, é disso que vai se derivar um reflexo, e a partir do qual vai se criar a vestimenta para a alma. Então ele começa a nos explicar isso, Vehinei, Kmosh benishmat Adam, assim como nós encontramos na alma da pessoa, no funcionamento ou na atuação do ser humano, o que nós vemos, o que nós constatamos, o ser humano tem um poder que na sua alma, que é um poder elevadíssimo na alma, conforme explicam os nossos livros. Se fala que muito do que motiva a pessoa, do que estimula ela, do que a faz agir, o que a faz pensar, o que a faz sentir, etc., está ligado com o poder do deleite, do prazer, um dos poderes da alma da pessoa, um dos aspectos da alma da pessoa é essa faculdade do prazer, essa habilidade do prazer, que consiste no quê? Ou seja, a pessoa deriva prazer, a alma sente prazer, se deleita com aquilo que lhe é prazeroso, aquilo que causa a ela prazer. E ele vai nos explicar, ele nos dá exemplo, como algo prazeroso para a pessoa, por exemplo, pode ser derivado da pessoa conceber uma nova ideia, ou entender uma nova fórmula, ou a pessoa inovar no conhecimento e na compreensão de algo, quando a pessoa eureka, né, descobre uma nova ideia ou entende um novo conceito, etc. Imagine o prazer que tinha o inventor de algo, quando ele percebe que a sua invenção funciona, deu certo, quando ele encontra a maneira de processar aquilo. Então ele nos diz, isso seria o prazer, isso seria, na alma da pessoa, isso seria a faculdade do prazer, aquilo que se manifesta quando a pessoa obtém aquilo que ela deseja, aquilo que lhe causa prazer, lhe traz satisfação. Isso seria a parte mais profunda e interior do prazer. Contraste a isso, o bechinat chitzoniut ve'achoraim shel koach o bechinat atanug sheba. Ele nos fala no que consiste a parte mais externa, a parte mais inferior, a parte, por assim dizer, de trás, não aquilo que está no âmago dessa faculdade de prazer, mas aquilo que representa apenas a parte externa do prazer, a parte superficial do prazer. Isso consiste no quê? O bechinat koach haratzon sheba. Fala que isso consiste no poder de vontade da alma, a força de vontade. O poder da vontade da alma consiste no quê? Ele quer aquilo que ele quer aquilo que ele deseja. Em geral, o que a pessoa deseja? Em primeiro lugar, aquilo que a pessoa não quer, ele quer davar she'einotzar. A pessoa não quer algo que lhe faz mal, que lhe causa sofrimento, que lhe causa dor. Por quê? Porque a dor e o sofrimento é o contrário do prazer. E na verdade a pessoa busca felicidade, a pessoa busca prazer e satisfação. Por isso a vontade da pessoa afasta de todas as coisas dolorosas, de todas as coisas que causam sofrimento, que causam dor. E o que apraz a pessoa, o que ela quer e deseja, aquilo que vai lhe causar prazer. Em outras palavras, ele nos diz onde reside a vontade da pessoa, onde a pessoa investe a sua vontade naquilo que lhe é prazeroso. Então, no aspecto, na força, no poder da vontade, a pessoa se encontra no movimento de buscar o prazer. Enquanto ela está exercendo o seu poder de vontade, ele ainda não chegou lá. Ele quer, ele deseja, ele ainda está carente, ele deseja aquilo que lhe causa prazer. Ele visualiza, vislumbra o prazer que ele vai obter quando conseguir isso.
Mas a vontade ainda é considerado o aspecto externo, o aspecto mais baixo do prazer, porque ainda não é o prazer, ainda não é a realização. A pessoa está ainda em busca, a pessoa está ainda procurando, quer chegar lá. Então a vontade é o despertar, o anseio que a pessoa tem de buscar, enquanto que o prazer já é a satisfação, já é o deleite. Isso já não é mais o despertar, motivação da pessoa, simplesmente a pessoa se deleita naquilo que ela conseguiu, aquilo que lhe causa prazer, o prazer que ela obtém daquilo que foi conquistado. Isso ele nos diz que, inclusive, a partir do prazer, aqui se trata não só da sensação de prazer da pessoa, mas se fala que aquilo que preenche e realiza o indivíduo e, portanto, lhe causa prazer, que isso pode ser um prazer abstrato, um prazer espiritual, o que for, mas se fala que a partir do prazer que a pessoa tem e no que ela tem, do que ela tem prazer, o que lhe causa prazer, então isso indica também a natureza da pessoa, isso também indica a própria essência do indivíduo. Porque o prazer é aquilo que ele tem de mais essencial dentro de si. E naquilo que ele obtém prazer, a partir disso nós podemos também traçar o seu perfil e entender a sua essência. Mas de qualquer maneira ele nos fala que a vontade é apenas ainda o lado externo, o lado inferior do prazer, porque na realidade, quando a pessoa está com vontade, ele está em busca daquilo que vai lhe causar prazer, portanto a vontade é considerada ainda a parte externa, a parte de trás, inferior em relação ao prazer. Uma vez que a pessoa tem prazer em uma determinada coisa, por isso ela se sente atraída àquilo e por isso tem vontade. Mas o prazer já é a realização, já é a satisfação, já é a plenitude, então isso se encontra num plano mais elevado. Então ele nos traz isso, ele nos trouxe isso como metáfora, para exemplificar. E o que ele quer nos transmitir em relação a isso? Nós vamos transpor agora esses conceitos para uma esfera espiritual, para uma esfera saindo da criatura, mas tentando projetar no Criador. Uma vez que a criatura, o ser humano foi criado à imagem de Deus, entre aspas, então a partir do aprofundamento, do autoconhecimento nosso, aprofundamento em nós mesmos, nós podemos imaginar alguma coisa, entender alguns conceitos, claro que guardando todas as diferenças e proporções entre a infinitude do Criador, sendo ele limitado, e nós criaturas mortais, etc. Mas, transpondo o conceito para imaginar um pouco, vontade, prazer, vontade em relação ao prazer, prazer já é a realização, é a parte profunda, interna, a parte mais elevada, enquanto que a vontade ainda seria o lado mais ainda superficial, externo, inferior do prazer relacionado a ele. Então, mesmo nós poderíamos aplicar ou tentar entender em relação à luz infinita de Deus, bendito seja, em relação a ele também, podemos aplicar e entender que existe o conceito de Ratzon Elion Baruch Hu, existe o conceito da vontade suprema divina. Essa vontade divina, ela representa a vontade divina, mas ela ainda é considerada Bechinat Chitzoniut Ve'achoraim. Dentro da divindade ela é considerada ainda a parte exterior, a parte externa, e a parte mais inferior, baixa, ou a parte de trás. Na divindade, quando comparada, quando equiparada, Libchinat Onega Elion, ao prazer supremo, Venoam Hashem, esse prazer divino, Vetzachzechot, e aquilo que nós definimos como aquela sede prazerosa, Ve'almin de Kisufinanal, ou aquela menção que fizemos, aqueles chamados mundos de anseios, etc. Que tudo isso está relacionado com o prazer divino. O prazer é algo muito mais elevado, está numa dimensão interna e superior, se comparado àquilo que nós chamamos de vontade divina, que estaria num plano abaixo, num plano inferior, externo, mais superficial. E aqui nós vamos ver agora no que consiste a vontade divina. Ele nos fala que as mitzvot, os preceitos que nós temos, os preceitos que nós cumprimos, eles expressam a vontade de Deus. Porém, vontade nós falamos que reflete ainda apenas o lado externo do prazer, se comparado ao prazer e satisfação. Por isso ele nos diz qual é o prazer. Prazer e satisfação é o resultado das mitzvot. Ou
seja, prazer e satisfação é a revelação daquela luz divina que a alma obtém, aquela luz que nós falamos que é infinita, que é ilimitada e que a alma de forma direta nem poderia contê-la. Então isso é uma revelação do prazer divino. Isso é o lado mais interior, mais profundo, mais elevado da luz divina infinita. Porém, para chegar a esse nível mais profundo e elevado, só é possível se primeiro nós precisamos obter primeiro o lado inferior, o lado mais externo e superficial. Somente quando obtido e esgotado esse nível, que daí nós podemos então nos vincular e ter acesso ao nível mais elevado e interior. Qual é o nível exterior? Qual é o nível mais superficial, externo e mais baixo em relação ao prazer? É a vontade, no caso, a vontade de Deus está expressa em quê? Nas mitzvot. E as mitzvot, portanto, se constituem naquelas vestimentas que nós dissemos, através das quais a pessoa vai chegar na dimensão mais interior e profunda que vai possibilitar a ela ter acesso ao nível mais elevado de contemplar e se vincular ao prazer divino, infinito e ilimitado. Mas isso ocorre através das mitzvot. As mitzvot são consideradas a vontade divina. Está certo que por enquanto isso expressa, entre aspas, apenas a vontade, que é o lado externo, é o lado mais inferior, mas é isso que vai nos possibilitar chegar à revelação do prazer divino, desse deleite divino, aquela revelação infinita e ilimitada. E ele nos diz, Agam shem meyuchadim betachlit haichud, mesmo que em termos divinos tudo está plenamente, perfeitamente unificado, ou seja, quando nós falamos da vontade de Deus, assim como falamos sobre a sabedoria de Deus, que ele e sua sabedoria são uma coisa só, ele não obtém sabedoria ou conhecimento de fora, ele está intrinsecamente a sua sabedoria própria. Da mesma maneira, também ele e sua vontade estão perfeitamente unificados. Shehu yitbarach uretzono echad, pois ele, bendito seja, e sua vontade são uma coisa só. Diferente diferente da vontade do ser humano, e não comparando com a vontade do ser humano, Deus nos livre, nem totalmente, nem parcialmente, claro, e não há associação e comparação entre elas, entre a vontade da criatura, a vontade do ser humano e a vontade do Criador. Pois na criatura a vontade, ela indica, às vezes a pessoa tem vontade de algo que está fora dela, ou que está além dela, e etc. Em relação a Deus, que ele é tudo, não existe esse conceito. Por isso, em relação a Deus, se fala e se afirma que ele e sua vontade são uma coisa só. Então ele nos pergunta como é possível então dizer ou afirmar que a vontade, no caso superior divino, não passa do aspecto externo e superficial. Quando se trata aqui de vontade de Deus, nós estamos falando de algo que está plenamente unificado com Deus. Então, ele se remete a essa questão e explica. Afal Piken, mesmo assim, ele nos fala para entender isso, Dibra Torah, que Lashon Bnei Adam, a Torá se expressa na linguagem humana para que os conceitos possam ser absorvidos por nós, possam ser entendidos por nós. A Torá se refere a esses assuntos falando numa linguagem humana. É claro que Deus não tem corpo, não é corpóreo, Deus é vontade, e outra coisa não tem nada a ver com a nossa vontade ou prazer. Mas a Torá se expressa dessa maneira para nos dar algum acesso a esses conceitos. Leshakecha ozen ma sheyechola lishmoa, ou seja, a Torá quer moldar ou modular o nosso ouvido para aquilo que ele é capaz de ouvir e de escutar. Por isso a Torá se expressa na linguagem humana. Bemashal umelitzah, e a Torá se utiliza de alegorias e metáforas, comparando a energia divina à atuação da alma aqui no corpo, minishmata dama klula mikoach hatanug ve'aratzon ve'chokhma ve'abinah. Então, assim como na atuação da alma aqui, a alma é composta de poderes específicos que incluem
o poder do prazer, o poder da vontade ou da sabedoria, do entendimento e assim por diante. Então a Torá se utiliza dessas metáforas, dessas analogias para transpor esses conceitos para uma esfera superior, dando para nós um vislumbre para que possamos imaginar alguma coisa de como são esses conceitos quando aplicados na esfera divina. Ele prossegue agora nos esclarecendo, ele vai nos trazer mais, vai esclarecer mais um detalhe nesse exemplo que ele trouxe da forma de atuação, de funcionamento na alma da pessoa. Quando ele nos disse que o prazer, ele é oriundo, por exemplo, da sabedoria do conhecimento, ele nos falou quando uma pessoa, por exemplo, deriva prazer daquilo que ela entendeu, ou daquilo que ela descobriu, daquilo do novo conceito que lhe surgiu, e assim por diante. Conforme ele nos diz no texto, como nós vemos e constatamos na prática, quando a pessoa concebe uma ideia nova, quando a pessoa tem uma nova percepção, Sechel Hadash Niflai, se tratando não só de uma ideia nova para ele, mas uma ideia fabulosa, uma ideia fantástica que a pessoa descobriu, a pessoa inovou. Então, Azai Beotorega, então se percebe na prática que naquele instante, naquele momento, isso traz à pessoa um enorme prazer, um enorme deleito. Al Kol Panim, Nolad Lotanug Nifla Besichlo. Aquele momento nasce em sua mente um prazer maravilhoso. Daqui nós já derivamos, extrapolamos que o prazer é algo bem superior, que está bem acima do próprio intelecto e da chokhmah e da sabedoria, ou seja, somente quando a pessoa esgota o seu intelecto, quando a pessoa chega ao ápice daquilo que ele pode entender, daquilo que ele pode saber e captar, então se manifesta o prazer. Daí então ela se enche de prazer. Daqui nós vemos que o prazer está acima e bem acima das faculdades intelectuais, até mesmo de Chokhmah. Apenas que o prazer eventualmente se reveste nessas faculdades intelectuais, como nós dissemos, quando a pessoa as utiliza e as utiliza com sucesso, inova, descobre, entende, etc. Então naquele instante o prazer ele se investe nessas faculdades intelectuais. Em outras palavras, ele nos diz que no intelecto da pessoa nós temos Chokhmah, Binah, etc. Em Chokhmah o prazer ainda está oculto e encoberto. Chokhmah é o primeiro lampejo da ideia, não é? O primeiro flash, a primeira iluminação. Somente quando a pessoa consegue desenvolver a ideia, elaborando-a, dissecando-a, entendendo-a, compreendendo-a com todos os seus detalhes, etc. Isso já na esfera mais de Binah, que significa compreensão, entendimento, expansão da ideia. Aí sim o prazer se manifesta de uma forma revelada. Em Chokhmah, quando ele teve o primeiro lampejo, ele já pressentia algo, já tinha algum prazer, mas esse prazer ainda não era manifesto, revelado. Mas somente quando ele entende, elabora, compreende bem a ideia se assenta dentro dele, então ele tem um prazer, uma realização. Por isso ele nos diz a Binah, o atributo de Binah é chamado de Olam Haba, no mundo vindouro, no sagrado Zohar. Por que Binah está associada no Zohar com o Olam Haba, com o mundo vindouro? Porque o que haverá, qual será a tônica do mundo vindouro? O que haverá no mundo vindouro e será proporcionado para as almas é um prazer divino. As almas obterão prazer da compreensão divina, de apreender conceitos divinos, conforme a gente já explicou anteriormente. E isso, como nós falamos, se revela em Binah, através da compreensão, não em Chokhmah, ainda não está manifestado, revelado. Todo prazer, ele se manifesta onde há Binah. Por isso, Olam Haba, o mundo vindouro, que é o mundo de captar a luz divina de forma prazerosa, está associado com Binah. O que a Binah, prossegue o Alter Rebbe, nos diz? Shei Bechinat Itgalut HaChokhmah Ad HaTa'anug HaMelubash Ba. Nos explica o Alter Rebbe o que vem a ser a Binah. Binah seria a revelação de Chokhmah,
aquilo que surge a ideia, que germina como uma pequena semente, ainda de forma pequena, né, e original em Chokhmah, isso vai sendo desdobrado, vai sendo dissecado, vai sendo expandido, vai sendo revelado em Binah. Ou seja, Binah, ela revela aquilo que estava em Chokhmah. E Matanuga Melubash Bai, aquele prazer que estava presente, intrínseco naquela ideia, mas que quando ainda em Chokhmah estava oculto, estava encoberto, no momento que a pessoa entende, compreende, se aprofunda, aí sim ela deriva, ela traz à tona o prazer também. Shemesigim atzadikim began Eden, isso é o que captam os tzadikim, as almas dos justos no paraíso, masquilim beprimiut a Torá, quando elas refletem, meditam, quando elas têm entendimento e compreensão da parte profunda da Torá, mesmo dos segredos místicos, esotéricos da Torá. Isso causa um prazer intenso, um prazer enorme. Doraita mechochma nafka. Está escrito uma vez que a Torá é derivada da Chokhmah, e nós sabemos que Deus e sua Chokhmah são uma coisa só, portanto também, portanto a Torá que é derivada de Chokhmah, ela e Deus também representam uma unidade só. Ele nos diz que nisso consiste o prazer, o deleite dos tzadikim, no Gan Eden, no paraíso, daquilo que eles captam e entendem de Torá. Isso se refere, na realidade, não é só, puxa, que ideia genial, que entendimento profundo, que análise fabulosa. Ou seja, o prazer que é derivado para as almas não vem só da sabedoria presente na Torá, que eles vão descobrir em maior alcance no Gan Eden, mas essencialmente ele nos diz que o prazer é oriundo, derivado da santidade da Torá, da divindade da Torá. Talvez até o contrário, nós aqui nesse mundo, quando estudamos Talmud, Guimarães, às vezes nós vemos, puxa, ideias geniais, colocações fabulosas dos nossos sábios, mas às vezes até o intelecto, ele camufla, ele encobre o lado espiritual, a divindade da Torá. Às vezes nós nos apegamos e extraímos prazer mais do lado intelectual, mas ele nos diz que no Gan Eden, o prazer e o deleite vai vir daquilo que a Torá e Deus são uma coisa só. Em outras palavras, a pessoa vai captar a profundidade da Torá e com isso ela vai captar divindade, mais do que o prazer intelectual e as descobertas racionais, etc. Ele nos diz que, portanto, a Torá ela contém esse prazer imenso que reflete esse prazer divino, não é? Essa plenitude, aquilo que se encontra na parte mais interior, na essência, conforme a gente explicou acima.